Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do KNRI, que é um fundo que eu falo, né, que eu gosto bastante da gestão, uma gestão muito conservadora, uma gestão aí que, né, tenta ali garantir, de certa forma, uma certa estabilidade para o cotista, né, e com a receita que vem aumentando ao longo do tempo. Muito interessante, eu sempre falo disso, né, faço comparação lá com os ativos nos Estados Unidos, que um bom indicador contábil, inclusive, são ações boas pagadoras de dividendos ao longo do tempo, né, e eu tenho a impressão que isso vale também para os fundos imobiliários, né, os fundos de renda, FIAGROS, FIINFRAS e FIIs, tem essa mesma impressão, né, porque fundos imobiliários e ações são fluxos de caixa, nada mais, nada menos, né? Mas antes, claro, já deixa seu like, se inscreve no canal. Se você quiser ter benefícios exclusivos, né, como um grupo VIP, aulas exclusivas, né, vídeos exclusivos, com lives também, enfim, né, vários benefícios. Só ser membro do canal, a gente está entregando muito valor lá para o grupo VIP. E se você já é membro, né, muito obrigado por apoiar o canal, apoiar o nosso trabalho, que significa demais para a gente, beleza? Então bora lá. Primeira coisa, vamos falar de rentabilidade, então, né? O pessoal critica muito a rentabilidade desse fundo, etc e tal. E eu já vou fazer um disclaimer, digamos assim, de fato, preço importa, né? Eu sempre falo isso, não apenas para o KNRI, mas para qualquer fundo. Tem o pessoal que fala que preço não importa, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Mas se você pega aí a bons preços, né? Chances são que você vai ter uma rentabilidade melhor. Por que eu tô falando isso? Vamos pegar aqui 5 anos. A gente vê que, de fato, o KNRI, comparando com o IFIX, tirando aqui do status inverso, né? Ele se entrelaça, né? Ele se entrelaça ali com o IFIX, o que é bom, na minha opinião. Né? Ok, né? A gente quer, no mínimo, que tenha ali esse entrelaçamento entre o IFIX e o fundo que a gente está estudando, né? Mas a gente vê também que, claro, nos momentos que o IFIX estava aqui mais acima, muito provavelmente foram os fundos de papel aqui que puxaram e fizeram aí essa distância entre o KNRI, né, que acabou sofrendo de fato durante a crise sanitária, como vocês podem ver aqui no dia 20, né, perdão, no ano 20, até que 22, aí depois volta nele a, digamos assim, ficar ali pareados, né, assim. Então, de certa forma, aí no longo prazo, ele fica pareado. Mas, e se a gente comparar nos últimos 2 anos, né, que a gente começa a ver uma certa melhoria no mercado, aí sim o KNRI dá aquela pernada para cima. Então isso é muito interessante. Né? Se a gente pagar bons preços, de fato, faz todo sentido. Né? Não faz sentido falar que preço não importa, porque importa, não tem como. Então bora lá, estudar um pouco o relatório gerencial dele. O número de cotistas aí, 250 mil, é interessante. A gente vê ali que é um fundo conservador, né? E assim, eu vejo alguns fundos muito arrojados, digamos assim, tendo 100 mil cotistas, sei lá, ok, e tal. E aí eu fico me perguntando muito se sempre a pessoa investe sabendo dos riscos de cada fundo, né? Mas aí quando eu vejo fundos um pouco mais conservadores, com um grande número de cotistas, né, eu fico assim, ok, né? Assim, as pessoas ali, digamos assim, estão ali também procurando, de certa forma, pelo menos essa é a minha impressão, posso estar errado, mas estão, de certa forma, ali procurando um conhecimento, ou às vezes até mesmo investir ali em fundos que já têm vários imóveis, uma gestão de muitos anos, enfim, né? Pelo menos a gente espera que seja assim, né? É um patrimônio líquido aí de quase 4 bilhões de reais, muito interessante, né? A gente vê aqui uma vacância financeira que está diminuindo, está 8,88%, e a vacância física aí 3,01%. Lembrando que, para quem não sabe, a vacância física é diferente de vacância financeira, né? Só para quem está começando aí no mercado, né? Assim, só para exemplificar, vamos supor que você tenha a vacância ali de dois imóveis que representam ali 10% do portfólio de um fundo qualquer, né? Aí está essa vacância ali desses dois imóveis, cada um é 5%, só para facilitar, de área bruta locável, né? Só que um contrato, por exemplo, vale muito mais do que o outro, entende? Então aí você já vê uma distorção ali entre vacância financeira e vacância física. Por quê? Porque o imóvel, isso aqui é só um exemplo, tá? Dos vários que a gente pode dar, ele está valendo muito mais em termos contratuais. Então, o que vai acontecer é que o fundo vai ficar com uma vacância financeira maior. Por quê? Porque o potencial financeiro daquele outro 5% ali pode ser muito maior comparado com aquele outro 5%. Isso pode afetar o fundo como um todo em termos percentuais. Né? Então, só explicando que vacância financeira não é a mesma coisa que vacância física, tá bom? Elas podem se distanciar, digamos assim. Aqui ele fala, né, que, muito interessante, o edifício Boulevard Corporate Tower, quem mora aqui em Belo Horizonte, é só passar ali pela Andradas, né, um imóvel gigante do lado do Shopping Boulevard, até muito bonito, inclusive, né?
e foi alocado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Interessante essa notícia aqui, né? Aí fala, considerando essa ocupação, a vacância física atual do fundo é 3%, show de bola, né? Tranquilo. A vacância financeira para 8,88%, ante 9,38% no mês anterior, e a vacância financeira ajustada pelas carências, 10,25%. Destacamos ainda que a assinatura da carta de intenções para alocação de 3 andares de edifício Botafogo Trade Center, na cidade do Rio de Janeiro, que é o calcanhar de Aquiles desse fundo, né? Todo fundo tem ponto de atenção, e para mim o Rio de Janeiro é, em termos de, especialmente das lajes corporativas do Rio de Janeiro, né? O calcanhar de Aquiles desse fundo, totalizando uma área ali de 2.000 metros quadrados e cuja efetivação dependerá do cumprimento das condições acordadas no referido documento. Né? E a gente vai falar, inclusive, sobre isso, né, sobre a vacância de cada região, que o relatório já deixa bem explícito aqui, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Conforme informado no comunicado do rendimento publicado em 23, o valor de rendimentos, né, em 2023, aqui, 31 de 7 de 2023, o valor de rendimentos distribuídos no fundo referente ao mês de julho, o de pagamento ocorrerá em 14 de 8 de 2023, será de 95 por cota. Isso é interessante, né? Porque esse fundo ele vem aumentando, inclusive, essa distribuição ao longo do tempo. O pessoal também fala, né? Fundo tijolo não aumenta rendimento. Aumenta sim, né? Então, assim, a gente vê aqui um exemplo claro disso. Por fim, informamos que foi aprovada a Assembleia Geral Extraordinária da CNEA, renda que tinha por objetivo a análise de duas pautas relativas à modernização do relatório do fundo. Né? Positivo essas mudanças aí de relatório, de regulamento para modernização. Né? Tem algumas coisas que a gente vê que não faz muito sentido. Então, a administração não é tão barata, mas também não é maluca de cara, né? Mas ainda assim, 1,25% não é a taxa de administração mais barata do mercado. E a justificativa da gestão é que, né, tem que ter pessoal para acompanhar né, os imóveis, etc. e tal. Enfim, fica aí a reflexão, né, para quem quiser estudar o fundo. Termos de liquidez, não preciso nem falar, né, muito tranquilo, é um dos fundos principais ali, a quarta maior participação do IFIX. Sempre fala que o IFIX é um bom índice, na minha opinião. Ele mostra aqui a comparação entre a cota do mercado e a cota do mercado com reinvestimentos. Né? Assim, fundos de renda, pessoal, não tem jeito, tá? Inclusive, a gente fez uma live super legal com a Ali, ele falando, inclusive, sobre reinvestimentos na fase de fruição, ou seja, na parte de aposentadoria da sua vida como investidor, um investidor, né? Receita por estado, que Rio de Janeiro 19%, Minas Gerais 15% e São Paulo 65%, receita por tipologia logístico e escritório. Acho que é muito interessante, né? Vamos supor que você queira ali ter um pezinho escritório, mas você ainda assim, inclusive como eu, né? Eu acho que as áreas comparativas são muito cíclicas. Então, se você quer entrar nesse mercado, mas ainda está com o pé atrás, você pode ali ir para um fundo híbrido, que é o KNRI, que ele tem metade logístico, metade escritório. Inclusive, na crise sanitária, na minha opinião, foi um dos motivos que essa cota deu uma caída mesmo, deu uma amassada nessa cota. E aí depois com a melhoria, de fato, né, deu uma pernada para cima que nem a gente viu. Metade atípico, metade típico. Quanto mais atípico, melhor, na minha opinião. Atípico, para quem não sabe, é os contratos longos, né, enfim, com duração muito longa, 15, 20 anos, né. Receita por índice, IPCA 70% e GPM 30%, eu acho positivo. Nós sempre falo que eu gosto mais do IPCA do que GPM. Cronograma de vencimento. Você pega ali 2027 em diante e revisional. Já pega aqui 2024. Então, ficar atento aí, já é ano que vem a maioria, né? Evolução da vacância física e financeira, a gente viu que teve um aumento. Agora o fundo está tentando ali diminuir isso, né? A gente vê que está desconectado. Inclusive, como eu falei lá em cima, né? Existem situações em que a vacância física ela não vai ser igual à vacância financeira, né? E esse aqui é exatamente um caso disso. Absorção das carências, projeto para incremento de receita conforme o término de emergência das carências previstas nos contratos de locação. E aqui ele fala, né, da receita adicional, ele faz aqui uma projeção. É interessante, né? Fluxo de caixa, tudo se resume a fluxo de caixa. Vacância financeira por segmento, aí o que eu estava falando do calcanhar de Aquiles, né? Olha aqui. A gente viu aqui, deixa eu voltar aqui. Receita por estado. Se 75% das receitas são de São Paulo, quando a gente vem aqui, a vacância financeira são escritórios do Rio de Janeiro, né, que está sofrendo ali no mercado residencial. Então, de fato, né, esse aqui é o ponto de atenção desse fundo, na minha opinião. Um dos pontos de atenção, né? A administração também não é a das mais baratas, mas enfim, esse aqui é o grande ponto de atenção que a gestão ali tem que correr para melhorar. Né? Mas realmente é um desafio, né? A gente sabe disso. Escritório de São Paulo, 22%, e escritórios de Minas Gerais, 15%. O mercado imobiliário de Belo Horizonte, né, inclusive, ele
Ele também não é comparado com São Paulo, óbvio, né? Mas a gente vê aqui que nesse gráfico, até que de fato não é o ponto de atenção aqui do fundo, né? Interessante, né? Interessante. Vacância por portfólio. A gente vê aqui que vacância física é escritório e tanto física quanto financeira, né? Então é isso, assim. Isso é a minha opinião, tá? É uma opinião pessoal, completamente pessoal agora, tá? É logístico, ele tende a ser, pelo menos na crise sanitária, né? Ele mais resiliente, na minha opinião, né? Digamos assim, especialmente por causa do e-commerce, etc. As corporativas são muito dependentes do ciclo econômico, da região, localização, né? Como diriam os americanos. Então, é assim, São Paulo, né? Tem que concentrar muito em São Paulo ali na microrregião, na minha opinião. Enfim, né, a gente viu aqui que, de fato, a vacância está ali focada no Rio de Janeiro, pelo próprio relatório inicial, né, pelo que ele está falando aqui. E que ele fala da receita de locação, nada novo, né, distribuição de 96 centavos, a gente já falou disso, e composição do rendimento semestral ali, né, de fato, receita de aluguel é que de fato, fica ali como o ponto principal, né. E patrimônio líquido também, de quase 4 bilhões, super tranquilo. Isso aí eu acho que o investidor que queira estudar esse fundo não tem que preocupar muito com o tamanho do patrimônio, não. Muito mais pelo contrário. Mas é isso, eu acho um fundo muito interessante. É um fundo que tem desafio ali, especialmente no Rio de Janeiro, como o próprio relatório gerencial já diz, né? E a taxa de administração não é das mais baratas também. Mas, assim, é uma gestão muito boa, na minha opinião, em termos de conservadorismo. É uma gestão muito conservadora, com imóveis diversificados, e essa parte híbrida aí é muito interessante, como eu falei, né? Para quem quer, por exemplo, entrar em lajes corporativas, mas acha que o setor é muito cíclico e tal, você pode ali ir para um híbrido, né? Como esse aqui é um exemplo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Vídeo curtinho, direto, que nem eu sei que vocês gostam. E até a próxima, tamo junto. Deixe seu like, se inscreva no canal. E se você quiser apoiar mais ainda o nosso canal e ter vários benefícios exclusivos, seja membro. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.